Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus encontre nossos corações prontos para o serviço. Que os nossos melhores sentimentos neste momento venham à tona, juntando com a vontade de estar próximo daquele que necessita, recolhendo em nós tudo aquilo que temos de bom para juntarmos e distribuirmos. Nosso Pai nos permite esta união. Nosso querido Mestre Jesus nos coordena e tem como sua missão amparar a todos nós, e ainda envia todos os seus mensageiros, nossos amigos espirituais, para que estejamos juntos neste momento. Muita dor, muita esperança, muita gente necessitada, buscando uma palavra, buscando um abraço, um olhar, nem que seja de 2, 3 segundos, que pode modificar tudo. Pois muitas vezes, apenas por estarmos próximos e querer, a magia acontece. A alquimia do amor presente em cada ser se faz como produto final de algo muito bom. E assim todos nós vamos aprendendo juntos nesta caminhada, apoiando um ao outro. Obrigado, Pai. E para nos ligarmos ao Senhor com maior intensidade, vamos à prece que nosso querido Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todo mal, principalmente aquele que ainda habita dentro de cada um de nós. Que assim seja. Boa tarefa a todos. Que a paz de Jesus continue conosco. Vamos continuar o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a lição é de número 120, Zelo Próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Segunda Epístola a João. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições, alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico passageiro e imortal exige tudo isso, que não requer da nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica em ti, lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo.
Corrige os teus sentimentos, renova as aparições colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Bem, meus irmãos, como o texto nos diz, nós recebemos um corpo físico, um veículo, um santuário, e devemos cuidar dele. Nós cuidamos dele através da nossa higiene física, da nossa alimentação e de várias outras coisas que nós fazemos para manter o nosso corpo físico saudável, de acordo, para que possamos cumprir o nosso trabalho. Mas o que o texto nos diz também é que devemos fazer a mesma coisa com o nosso espírito que é eterno. Devemos também higienizar o nosso pensamento, higienizar tudo aquilo que fazemos mentalmente, para que possamos ter condições de nos melhorarmos, não só fisicamente, mas moralmente, que é o mais importante de tudo, para que possamos crescer, evoluir, aprender a cada dia. Para isso, devemos sim aprender a fazer a higienização também do nosso espírito, renovando os nossos pensamentos, renovando as nossas companhias mentais, para que possamos ter as companhias daqueles que nos auxiliam na evolução do nosso dia a dia. Que possamos refletir sobre o assunto, aproveitando a época, a renovação, e que possamos realmente renovar os nossos pensamentos neste novo ano que se inicia. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Boa noite, amigos. Vamos continuar com a leitura do livro dos Médiuns, no capítulo 14, que fala sobre dos médiuns. Médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores e médiuns pneumatotógrafos. O parágrafo 162, ele começa na seguinte forma: a razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas, para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, a miúde, feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa-fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, aliás, que eles são mais da ordem moral do que de ordem física, e que será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Por isso mesmo que tais fenômenos são mais de ordem moral, deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo que possa sobreexcitar a imaginação. Sabe-se que de acidentes pode o medo ocasionar, e muito menos imprudências se cometiam se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões. Que não será
se generalizar a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo? Os que espelham semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Esta crença funesta é que foi causa de tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que não queimavam o diabo, por queimarem o corpo que supunham possesso do diabo. Desde que do diabo é que queriam livrar-se, ao diabo é que era preciso matassem. Esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem, e este é um dever de moralidade e de humanidade, combatê-la onde exista. O que há de fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Acresce que a providência tem seus desígnios, e aos maiores destes pode servir de instrumento a mais pequenina das criaturas. Porém, forçoso é convir, o fenômeno assume por vezes proporções fatigantes e importunas, para todas as vezes proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Eis então o que todos os casos importa fazer-se. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito, para dele saber-se o que quer. O meio seguinte também se funda na observação. Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos sensíveis, são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição desse ascendente é o que se deve procurar. Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo possa, do estado de médium natural ao de médium voluntário. Produz-se, então, de efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o sonambulismo natural cessa geralmente quando substituído pelo sonambulismo magnético. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se. Dá-se-lhe outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de pôr óbices ao fenômeno, coisa que raramente se consegue, e que nem sempre deixa de ser perigosa, o que se tem de fazer é concitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se ao espírito. Por esse meio, chega o médium a sobrepujá-lo, e de um dominador, às vezes tirânico, faz um ser submisso e não raro dócil. Fato digno de nota e que a experiência confirma é que, em tal caso, uma criança tem tanta e por vezes mais autoridade que um adulto. Mais uma prova a favor desse ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo, que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual.
desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhes são inferiores. A moralização de um espírito, pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, não estando o médium em estado de o fazer, constitui frequentemente meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos a tratar dele. Nesta categoria aparece à primeira vista se deviam incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, a produzirem por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Errado, porém, fora considerá-las médiuns, porquanto a vera mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso de que falamos, concludentes experiências hão provado que a eletricidade é o agente único desses fenômenos. Essa estranha faculdade, que quase se poderia considerar uma enfermidade, pode às vezes estar aliada à mediunidade, como é fácil de verificar-se na história do espírito batedor de Bergzabern. Porém, as mais das vezes, de todo, independe de qualquer faculdade mediúnica. Conforme já dissemos, a única prova de intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que esse caráter não exista, fundamento há para serem atribuídas às causas puramente físicas. A questão é saber se as pessoas elétricas estarão ou não mais aptas do que quaisquer outras a tornar-se médiuns de efeitos físicos. Cremos que sim, mas só a experiência poderia demonstrá-lo. Então, pela leitura e pelos esclarecimentos, vemos que a necessidade de estudo constante é sempre o mais benéfico de todos os caminhos, para que possamos separar a realidade física da realidade espiritual. E com isso possamos dar mais respeito a tudo que aprendemos dentro da doutrina. Graças a Deus. Projeto Cirandar, Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 291, do 15 ao 20 e item 292, do 21 ao 23. Programação reencarnatória. Que Jesus nos abençoe. Quando a dor avassala os sentimentos, somente a confiança em Deus supera os infortúnios, pois encontra resposta às aflições no carinho de enviados encarnados ou desencarnados. O questionamento a eles direcionado se faz, mas nem sempre encontrarão as respostas esperadas, pois aquelas de interesse material não têm a reciprocidade esperada no caso de heranças principalmente. Se quando encarnado não se propugnou a esclarecer aos seus herdeiros, o mesmo interesse continua ao ocultar as suas verdades na erraticidade. As provas necessárias, cada criatura necessita encontrar formas de atendê-las, pois depende do cumprimento delas a sua aprovação consciencial. Deus não julga, mas fornece subsídio para que a própria criatura se analise, proporcionando análise do que acumulou para sua avaliação e conserto dos equívocos. E quem não os tem? Questionar os espíritos sobre herança é demonstração de apego, e não há interesse das entidades, pois não deixaram em ordem o seu testamento enquanto na Terra, não querem se preocupar agora em outro plano de ação. No tocante à saúde, as perguntas se feitas aos especialistas da saúde pode ser que haja respostas, mas muitos que estão no atendimento não têm ainda a competência necessária para responder. Vigilância, pois para todos que se propõem a explorar a mediunidade para interesses materiais.
A espiritualidade está pronta para auxiliar, mas jamais impedir o roteiro traçado para cada aprendiz do cumprimento da sua programação reencarnatória. Agradecem Ivone e Antônio. Mensagem psicografada pela médium Miltes Pona. Fé atuante e corrigenda. Que a paz de Jesus nos envolva. Jesus trabalha em nós a misericórdia de Deus, Pai amantíssimo, justo e bom. Revelou a lei maior, a do amor. Ensinou-nos a mansidão e a utilizar a consciência para análise dos porquês do sofrimento. Não há sofrimento eterno. A lei do amor reeduca e ensina os que caíram a se levantarem após o aprendizado vivenciado no bem do próximo. A corrigenda é de amor e de reeducação. Todos os que estão no aprendizado contemplam o futuro não mais com temor, mas com infinito respeito. Jesus não dá pedra ao que pede pão, pois é o enviado da misericórdia do Pai Nosso para conosco. Fé atuante não nos exime da corrigenda, faculta-a. Felizes os que assim procedem. O bem faz o bem renascer na consciência. Eis o amor de Jesus para com a humanidade. Este é o símbolo do Natal a ser comemorado, o amor para si e ao próximo. Gratidão, Jesus. Vigiando e orando, Roci, São Bernardo do Campo, 22 de dezembro de 2023. Boa noite a todos. É chegado o momento de fazermos as nossas vibrações e deixarmos a nossa água para que possa ser fluidificada por essa equipe espiritual. E para tanto, que possamos nos elevar em sintonia a esses queridos irmãos que compõem a equipe de socorro e de amparo para cada um de nós. E sob a égide do nosso Mestre Jesus, que sempre nos acolhe para que nos sintamos fortalecidos diante da nossa caminhada terrena. E que a sua luz abençoada nos acompanhe e nos fortaleça, para podermos buscar no nosso coração as vibrações de paz, de esperança, de alegria, de empatia, de indulgência, de perdão, de solidariedade, de fraternidade com para o próximo, e podermos espargir esses sentimentos, envolvendo a todos os hospitais da nossa região, a todas as creches, a todos os asilos, para que cada um possa, dentro da parcela, oferecer, direcionando para que todos, sob a égide de Jesus, possam se beneficiar recebendo as nossas vibrações. E rogando à equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes que possa ser fluidificada o reservatório de água que foi disponibilizado, para que ali se envolva em luz, em paz e harmonia, e que esses queridos irmãos possam colocar ali o remédio
que irá nos fortalecer, que irá nos dar a condição de estarmos fortalecidos para poder seguir na caminhada abençoada desta oportunidade que assumimos nessa encarnação. E rogando a Jesus, este irmão de amor e de bondade, que possa espargir a sua luz, envolvendo o lar de cada um que sintonizado se encontra, formando a egrégora de amor, de paz, de alegria, de fortalecimento, para que todos os que ali vivem possam unir-se no pensamento da fraternidade e da solidariedade, usando sempre a empatia para que possamos nos certificar de todos os acontecimentos. Que Jesus nos abençoe e que estes amados irmãos da equipe espiritual nos fortaleçam para seguirmos a nossa caminhada, buscando compreender, aceitar, para disponibilizar o nosso amor para todos aqueles que nos circundam. Que assim seja, graças a Deus. É Natal. Paz, amor, justiça, fraternidade. Eis o chamado das lições de Jesus para toda a humanidade. Abençoados sejam os corações que contemplam as nossas missivas. Ainda em aprendizado das lições, somos todos agraciados também pelo Evangelho do Mestre amado. Trazemos dores internas ainda não justificadas, mas conhecemos o suficiente para convidar a todos que nos rodeiam a bendizer a vida abundante que Jesus nos oferece. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Está em João, capítulo 10, versículo 10. Ensinamentos preciosos que mudarão o nosso planeta azul. Ele veio e vem sempre, junto ao coração sofrido, para lhe dizer: confie, a dor abrasa o sentimento, e eu estou aqui em todas as crenças, em nome do nosso Pai. Não chore o infortúnio do que se considera perda, apenas é feita a passagem do ente querido para outra dimensão. A vida continua assim, aqui na Terra e no além. O Pai Nosso nos presenteou com a presença de Jesus em todos os credos, não diferencia ninguém. O aniversariante deste Natal, como sempre, faz mudar o sentimento para melhor. Reveja como as campinas reverdecem. Ele não passa sozinho, acompanha-o a nossa eterna Mãe Espiritual, abençoando também. Os lírios do vale balouçam em suas hastes e perfumam como nunca. O alecrim esparge no ar o seu aroma medicamentoso. As árvores balouçam seus galhos e as flores fazem espocar no ar suas sementes. As aves canoras sussurram bem baixinho na passagem deles. Jesus e Maria de Nazaré contemplam a todos. As águas do riacho cantante emudecem de repente pelo respeito a eles, demorando um pouco mais para chegar aos rios caudalosos. A luz do sol se esmaece em seu brilho para não apagar a irradiação do amor de Maria para com a humanidade terrena. Ao coração que me ouve, a súplica pela paz é o convite que faço para ajudar a mantê-la no coração, a fim de irradiá-la aonde estiver. É desta forma que a tão sonhada paz envolverá o mundo inteiro. É Natal. Jesus chega em cada coração. Gratidão, Meimei, São Bernardo do Campo,
22 de dezembro de 2023. E então, irmãos, vamos chegando ao final de mais uma tarefa. O nosso coração bate feliz, estamos gratos e vamos externar essa gratidão, nos dirigindo aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, que nos acompanham diariamente em todas as nossas atividades, com certeza estiveram conosco também nesta. Gratidão, amigos. Gratidão a cada amigo espiritual que visitou o nosso lar na noite de hoje, que nos trouxe o socorro físico, espiritual, o medicamento que nós precisávamos para o nosso refazimento. Gratidão, amigos. Gratidão a todas as equipes que visitaram todos os lares. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, por esse dia de tarefa, por tudo que nós recebemos, Senhor. Gratidão eterna. Que a nossa semana seja de muita paz, Jesus, que a Tua luz permaneça conosco, higienizando os nossos lares e nos mostrando o melhor caminho para que tomemos as melhores decisões, para que tenhamos paciência, para que possamos aguardar com calma a nossa nova tarefa da próxima semana. Gratidão eterna, Jesus, que assim seja.